Bom, esse vídeo ele tem a intenção de complementar as informações do vídeo que eu postei para vocês da Segunda Guerra, ou sobre a Segunda Guerra, da Débora Aladim. É, Tem algumas coisas que eu considero relevantes, né, sobre a Segunda Guerra, que ela não cita no vídeo dela, mas eu vou destacar e complementar com explicações sobre mais explicações sobre a Guerra Fria, que é uma das principais decorrências da Segunda Guerra Mundial. Que eu considero relevante sobre a Segunda Guerra, que não aparece no vídeo dela. Na verdade, vou reforçar algumas coisas e complementar outras. Reforçando, por exemplo, a questão da permissão ou da não avaliação correta do perigo que era para a Europa o fortalecimento dos regimes totalitários, né? Mesmo percebendo que a Alemanha, por exemplo, estava desobedecendo as determinações do Tratado de Versalhes, né? Que a proibia, por exemplo, de se remilitarizar, os países mais importantes da Europa, no caso França e Inglaterra, né? Consideraram que, pelo fato do Hitler, dentro da sua propaganda, dizer que era anticomunista, né, que isso era um fator relevante, porque na Europa, depois da Revolução de 1917, acreditava-se que se a Europa tinha um inimigo, o inimigo era a União Soviética e o seu regime comunista. Tanto é que se estabeleceu contra a União Soviética o tal do cordão sanitário. Então havia uma determinação de que nenhum país da Europa deveria manter relações comerciais com a União Soviética, como se os soviéticos fossem leprosos, né, e que as pessoas deveriam manter distância deles, tá? Bom, além dessa questão, também acho importante destacar, né, o movimento expansionista da Itália, né? Porque o Mussolini, quando ele se fortaleceu, né, ou quando fortaleceu a Itália, né, ele passou a desenvolver uma política expansionista, né, dominando a Etiópia, que era o último território livre da África, invadindo a Albânia, né? Então, assim, ele tem um movimento expansionista que mesmo a Liga das Nações tendo barrar, ela não foi eficiente, né? Mesmo determinando sanções econômicas contra os italianos, essas sanções não foram obedecidas e acabou dando em nada. E por fim, chegamos ao movimento expansionista da Alemanha do Hitler. E é aí que eu quero acrescentar algumas informações. Porque o movimento expansionista alemão, ele tem dois momentos, né? O primeiro é o que ele invade, o que ele domina antes do início da guerra em 3 de setembro de 1939. E o outro são as ocupações que ele intensifica quando a guerra é declarada. Então, assim, da guerra começar para valer, né, o Hitler já tinha dominado uma região que havia sido determinada pelo Tratado de Versalhes como zona neutra, que era uma faixa de terras na fronteira da Alemanha com a França, a região da Renânia. E aí o Hitler, quando ele se fortalece no poder, ele determina a ocupação e a integração completa dessa região ao território alemão. Depois disso, ele anexou a Áustria, né, no movimento chamado de Anschluss, que seria a união, né, em alemão. Na Áustria havia um partido nazista, né, com grandes influências do partido nazista alemão, que forçou o governo da Áustria a fazer um plebiscito, perguntando aos austríacos se eles queriam permanecer com o governo próprio ou se eles preferiam se juntar à Alemanha, já que a Alemanha era governada por um austríaco, né? O Hitler era austríaco. E esse plebiscito, feito meio na forçada de barra, né, com violência e com fraudes, né, acabou dando a vitória pela unificação. Então a Áustria passou para o domínio nazista sem grandes esforços e sem derramamento de sangue, tá?
Em seguida, seguindo aquele projeto lá da formação do espaço vital, ou seja, o que os alemães consideravam ser necessário para se desenvolverem plenamente, os alemães vão para cima dos Sudetos, né? Sudeto é uma região da antiga Tchecoslováquia, né? Essa região foi invadida pelos nazistas com a desculpa de que lá moravam muitos alemães e que para protegê-los era necessário que essa região fosse anexada aos territórios alemães, né, para que esse povo alemão recebesse a proteção do governo alemão. Tá? Diante dessa nova investida, né, dos nazistas, os países da Europa fizeram uma reunião, né, uma conferência de Berlim, de Munique, né, para decidir o que seria feito diante dessa nova invasão alemã. E olha que engraçado, foram chamados para a reunião o governo da Itália, o governo da Alemanha, o governo da França e da Inglaterra. Mas o da Tchecoslováquia, que havia sido alvo da invasão, ficou de fora. E nessa reunião ficou decidido que os países aceitavam mais essa invasão, mais essa a arbitrariedade do Hitler, né? E aí ele foi permitido a ele permanecer nos Sudetos. Percebendo que os alemães não eram, que os países da Europa não estavam incomodados e que não iam mexer com Hitler, o que ele fez? Ele ordenou toda a invasão de toda a Tchecoslováquia, né? E mais uma vez os países vizinhos da Alemanha não fizeram nada, tá? A coisa só complicou mesmo, né? E é isso que é considerado o estopim da Segunda Guerra, né? É quando o Hitler assina um acordo secreto de não agressão com Stalin da União Soviética, invade a Polônia e depois eles dois dividem a Polônia entre eles, né? Isso é no dia 1º de setembro de 1939. E aí, percebendo que as ambições do Hitler não tinham limites, né? Eles acabam, então, declarando guerra, né? Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha no dia 3 de setembro de 1939. E aí começa efetivamente a Segunda Guerra Mundial, né? Que muitos historiadores consideram que nós não tivemos duas guerras. Nós tivemos uma guerra só em dois momentos, né? A primeira de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45. Então era basicamente isso que eu gostaria de complementar, até porque agora a gente vai entrar na fase de consequências, né, daquilo que a guerra vai provocar na Europa e falar um pouco mais detalhadamente da Guerra Fria. Bom, já foi falado pela Débora Ladin no vídeo dela, né, de que a Alemanha saiu derrotada desta Segunda Guerra, né, porque durante esse conflito formaram-se dois blocos, né, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, né, inicialmente Inglaterra, França, né, e mais os países que haviam sido invadidos pela Alemanha. Depois, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, formou-se então o grupo dos aliados. Então, é uma guerra entre potências do eixo e potências aliadas, ok? E não estranhem que dentro das potências aliadas estão Estados Unidos e União Soviética do mesmo lado, tá? Pois bem, acabou a guerra, as potências do eixo foram derrotadas, e aí a Alemanha, mais uma vez, vai sofrer consequências, né? Inicialmente, na reunião de Potsdam, foi decidido que ela deveria ser dividida em 4 zonas de ocupação. Então, o território da Alemanha foi dividido em 4 partes. Uma ficaria sob supervisão, né, e domínio da Inglaterra, outra da França, uma dos Estados Unidos e outra da União Soviética. Mas qual era a condição que esses países, né, com exceção de Estados Unidos e União Soviética, né, especialmente Inglaterra e França, que condição eles tinham de dominar ou de administrar qualquer coisa? Eles estavam arrasados, né? Então, posteriormente, foi decidido que a Alemanha seria dividida em apenas 2 áreas de dominação. Uma para os Estados Unidos e outra para a União Soviética, tá? E a cidade de Berlim, né, que havia sido alvo, né, da disputa já no final da guerra entre União Soviética e Estados Unidos, foi dividida ao meio, né?
E aí então a Alemanha, o território da Alemanha, né, foi dividido em dois, formando a Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental capitalista. A cidade de Berlim também foi dividida ao meio, metade para a Alemanha Ocidental capitalista e outra metade para a Alemanha comunista. A capital da Alemanha comunista continuou sendo em Berlim, mas a capital da Alemanha capitalista foi transferida para Bonn, né? Só depois da reunificação é que a capital voltou a ser a cidade de Berlim, tá? O que vai se perceber, né? Aí, especialmente em relação a Berlim, que logo que a guerra acaba, os Estados Unidos irão despejar dinheiro para recuperar a Alemanha que ficou sob sua influência, né? Vai estabelecer uma ocupação militar, né? Os americanos vão, de certa forma, administrar a parte de Berlim capitalista, né? E seguindo lá as determinações do plano Marshall, né? Que era de emprestar dinheiro, né? Para os países aliados dos Estados Unidos na Europa se recuperarem, Berlim capitalista começa a se desenvolver rapidamente e começa a atrair pessoas que estavam do lado da Alemanha Oriental comunista, né? Que buscavam a vida melhor, de mais riqueza, né? De mais condições de vida, tá? E aí, preocupado com isso, né? A Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética, né, decidiu barrar esse fluxo de alemães que vinham do comunismo para o capitalismo, construindo o famoso Muro de Berlim, né? Se você pegar os estudos, né, dos comunistas sobre isso, eles vão dizer o seguinte: o muro foi necessário para barrar a fuga de mão de obra especializada que vinha da Alemanha comunista para a capitalista, né? Especialmente os trabalhadores mais qualificados. Então eles eram necessários que permanecessem lá do lado oriental para contribuir para o desenvolvimento do lado comunista. Se você perguntar, se você ler as explicações do lado capitalista sobre isso, eles vão dizer que aquilo era um muro da vergonha, né? Que os comunistas estavam atentando contra um princípio básico, né, do direito do homem, que é o de ir e vir, né? Então, assim, só para vocês verem como a coisa já se define aí como uma guerra ideológica, cada um dá uma versão diferente para o mesmo fato. Uma coisa, assim, sobre o Muro de Berlim, que é interessante, nós conhecemos pouco, ou conhecemos aquilo, né, que quem está no comando decide que a gente deva saber ou não, né? Durante muito tempo, né, eu li e acreditei que os dois lados fossem incomunicáveis, os lados de Berlim Oriental e Ocidental, né? Porque o que a gente lia era isso, né? Que não havia comunicação, que não havia qualquer tipo de contato de um cidadão de um lado e do outro, até porque a cidade foi dividida e famílias foram divididas, né? Acontece que eu estive em Berlim em janeiro de 2020, né? E conversando com um parente que mora lá, né? Casado com minha irmã, ele me disse o seguinte: não é nada disso, né? Primeiro, não tinha muro em toda a cidade, né? Era em alguns espaços, só os mais habitados, né? Então as regiões assim de parques, eles apenas fizeram uma cerca, fiscalizavam dos dois lados. O muro mesmo era só na parte central, era um muro longo, né? Mas não era em toda a cidade. A primeira coisa que eu achei estranho. E segundo, não era assim completamente incomunicável um lado com o outro. E aí ele me confessou que quando ele era jovem, muitos dos finais de semana deles, né, deles jovens alemães, capitalistas, era passar para o lado oriental para beber e comer do lado comunista, porque era mais barato. E principalmente, né, para namorar, porque as meninas do lado comunista sonhavam com casamento com alguém do lado oriental para vir, do lado ocidental para vir para cá. Então, assim,
o alemão que estava do lado capitalista tinha acesso ao lado comunista, né? Quem não tinha acesso era o lado comunista para o lado capitalista, tá? Essas são as coisas que a gente descobre durante a vida, né? E aí, gente, isso perdurou de 1961 até 1989, quando a União Soviética vai entrar em colapso, né? Não tem mais condições de continuar ajudando a Alemanha Oriental para manter essa fronteira, né, vigiada. O muro vai ser derrubado e ela se reunifica, né? Isso foi em 9 de novembro de 1989, tá? E aí, com a queda do muro, né, as duas Alemanhas se reunificam, né? E só para a gente ter uma ideia do quanto nós somos pobres, né? Quando houve a reunificação da Alemanha comunista com a capitalista, no primeiro ano da reunificação, né, percebeu-se que havia um grande descompasso de desenvolvimento entre o lado capitalista e o comunista, né? O lado capitalista muito mais rico, desenvolvido e tal, e o lado comunista mais precário. E aí o que o governo da Alemanha, né, o governo capitalista, fez para adequar, para tentar trazer esse nível de desenvolvimento do lado comunista para se aproximar do lado capitalista? Investimentos pesados. E sabe quanto eles investiram no primeiro ano? $1 trilhão. Olha como nós somos pobres, né? E aí então hoje só existe uma Alemanha, né? A capital da Alemanha voltou a ser a cidade de Berlim, né? Saiu de Bonn, lado capitalista, e voltou para Berlim. Ok? Então essa é uma parte aí relacionada à Alemanha. Agora, como foi que a Europa se reconstruiu depois da Segunda Guerra? Então, porque ela tinha sido destruída na primeira, estava se recuperando, voltou a entrar em crise em 29, e aí em 39, outra guerra. Sai em 45, destruída de novo, né? Os Estados Unidos, interessados em manter presença na Europa, porque agora os Estados Unidos têm um rival, né, tão forte quanto ele, que é a União Soviética, e os dois disputam esses territórios da Europa, né, para se tornarem área de influência, né, de cada um deles, né? Os Estados Unidos despejou dinheiro na Europa, né, dentro de uma estratégia do chamado Plano Marshall, né, seguindo, né, um programa ideológico da doutrina Truman, né, de que os Estados Unidos deveria ajudar os países capitalistas da Europa, emprestando dinheiro para que eles permanecessem capitalistas, aliados dos Estados Unidos, com o compromisso de não cederem ao assédio da União Soviética. Então os Estados Unidos fizeram isso, né? Fizeram um plano de ajuda a esses países da Europa capitalistas, para que eles se recuperassem e assim permanecessem capitalistas. A União Soviética, para não ficar para trás, fez um plano semelhante, o Comecon, né? Que era um plano de ajuda aos países comunistas da Europa, né, para eles permanecerem comunistas. E uma coisa que também não foi falada é por que alguns países da Europa passaram para o lado comunista e outros continuaram capitalistas. Porque no final da Segunda Guerra, né, quando os aliados saíram vitoriosos, Estados Unidos e União Soviética negociaram o seguinte. Nós sabemos que o exército nazista começou a ser derrotado da União Soviética. A primeira derrota foi na União Soviética, né? E depois o exército soviético foi empurrando o exército nazista, né, do leste europeu de volta para dentro da Alemanha. Então, foram os soviéticos que libertaram uma série de países que estavam sob domínio nazista. Libertaram a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, né? E aí, pelo acordo era, país que foi libertado pelo exército da União Soviética passava para a área de influência da União Soviética. Portanto, todo o leste europeu ficou sob influência da União Soviética. E, claro, continuaram comunistas. E aí a União Soviética ajudava esses países, né, para que eles se recuperassem e permanecessem comunistas, tá? Uma coisa assim que é uma consequência
da Segunda Guerra foi o grande desenvolvimento tecnológico. Não sei se vocês sabem, mas em alguns momentos da história você tem grandes avanços, né? E especialmente nesta época da Segunda Guerra, né, houve um grande esforço de guerra, né, para desenvolvimento especialmente de novas armas. E foi aí que aconteceu, por exemplo, a fusão nuclear, né, que vai gerar a tal da energia atômica, que pode ser usada em diversos setores, inclusive para a produção de uma bomba, tá? Mas não serve só para isso, né? A fusão nuclear permitiu a produção de medicamentos, né, de insumos que são muito usados na medicina, né? Foi no esforço de guerra que o motor a jato foi desenvolvido, né, para tornar a aviação mais veloz, né, mais rápida e mais eficiente. Claro que isso com a intenção de produzir aviões mais eficientes no campo de batalha, né? Mas para vocês terem uma ideia de como há um grande avanço, e isso é em consequência da guerra. E esse esforço, né, acabou criando no mundo capitalista uma nova postura dos governos diante da sociedade para a manutenção do capitalismo. Se estrutura a partir daí o chamado estado do bem-estar social. Então, assim, o medo, as pressões do comunismo, né, acabaram forçando os governos a adotarem políticas assistencialistas, né, que promoveram uma vida mais de riqueza, né? Uma maior divisão de riquezas e de assistência às pessoas para que o padrão de vida não fosse só miserável, né? Ou que não houvesse tanta desigualdade como nós temos hoje. Porque senão as pessoas poderiam achar que o sistema comunista era mais eficiente. E aí então isso foi uma das decorrências da guerra, né? Da Segunda Guerra, de pressionar esses governos a promoverem políticas de melhor e maior distribuição de renda. Tá? Uma outra decorrência aí da guerra foi a criação da ONU em substituição à Liga das Nações, que era absolutamente ineficiente, né? Ela foi criada em 1945, já no finalzinho da guerra, né? E reuniu inicialmente 51 países, incluindo aí o Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o privilégio do Brasil de todo ano, quando começam os serviços da ONU, né, o presidente brasileiro fazer o primeiro discurso, é porque o primeiro secretário-geral da ONU foi um brasileiro, foi Oswaldo Aranha. Tá? Então o Brasil participou ativamente da criação da ONU, né, e teve o primeiro secretário como representante. E assim, qual era a intenção de se criar a ONU em substituição à Liga das Nações? Criar um órgão mais eficiente, um órgão mais abrangente, que fosse respeitado e que cumprisse um papel que a Liga das Nações não conseguiu, né? Então, basicamente, quais eram os princípios ou as intenções, né, dos países que criaram a ONU, né? Os princípios básicos, né, estabelecidos no documento são manutenção da paz e da segurança internacionais, desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e a promoção ao respeito aos direitos humanos. Tá? Há quem diga que a ONU, né, nunca foi exemplo de organismo democrático. Até porque, durante muito tempo, e ainda hoje, ela é objeto de manipulação das grandes potências, né? Então, mesmo que ela hoje agregue mais de 190 países, né, só os mais ricos, os mais influentes é que determinam os rumos e as políticas que ela vai adotar, né? E talvez o exemplo mais claro, né, de manipulação da ONU
seja nessa questão da manutenção da segurança internacional, né? Quem cuida da segurança e da vigilância, né, dos conflitos é o órgão, o Conselho de Segurança da ONU. Ele é composto por 15 países. Desses 15, 5 são permanentes. Os 5 permanentes são Estados Unidos, Rússia, ex-União Soviética, Inglaterra, França e China. Tá? Qual é a vantagem de ser um membro permanente? É que o representante desse país tem poder de veto no Conselho. Os outros 10 são eleitos para mandatos de 2 anos. Então imagine o seguinte, tem uma questão em discussão, né? E aí 14 países votaram sim. Se um dos 5 disser não, é não. Então vejam como não há uma representatividade igualitária aí, né? E hoje tem muitos países que brigam, né, para que este conselho ou seja revisto na sua forma de funcionamento ou seja ampliado, né, que mais países sejam considerados membros permanentes, ok? Que mais? Uma coisa assim que vira e mexe, entra em discussão, é essa questão dos direitos humanos. Gente, e aí tem até essa história que a direita apregou aí, de direitos humanos para humanos direitos. Não é essa a intenção, né? Não foi com essa intenção que a Declaração dos Direitos do Homem foi agregada às normas, né, ao documento principal da ONU. Tá? Basicamente, era uma prevenção contra governos autoritários, contra grupos minoritários que fossem perseguidos, que fossem massacrados. Então, é um documento que tem por intenção preservar o direito dos cidadãos às questões básicas da vida, né? Aos direitos fundamentais de qualquer ser humano. Não é defender bandido, não tem nada a ver com isso. Tá? E isso diz respeito não apenas à questão política, né, mas também a direitos fundamentais, direitos sociais, né, direito à alimentação, à educação, à liberdade de pensamento, de expressão. Então, esse documento ele agrega muitos fatores, né, abrangentes como esses que eu acabei de citar. Muito bem, o que se chama de Guerra Fria? Né? Por que primeiro esse nome? É Guerra Fria porque esse fato que vai se estabelecer no mundo depois da Segunda Guerra, né, envolvendo especialmente as duas superpotências, União Soviética, líder do bloco comunista, Estados Unidos, líder do bloco capitalista, eles vão travar uma guerra de ideias, é uma guerra ideológica, né? Então, é chamado de Guerra Fria porque ela nunca chegou a um conflito de fato, né? As vias de fato, nunca eles entraram em conflito armado diretamente. Então, era uma guerra de ameaças, né? De influência, uma guerra de assédio aos países espalhados pela periferia do mundo para que se juntasse aos blocos, né? Então é basicamente uma guerra de influência e de ideologias, ok? Só que isso, né? Essa disputa entre esses dois blocos tem um lado perigoso e cruel, que é a formação de alianças militares, né? E a maior preocupação, especialmente dos Estados Unidos, era com a proteção dos seus aliados na Europa. Por quê? Havia uma divisão no continente europeu entre países capitalistas e países comunistas. E a preocupação era, a Itália é um país capitalista, era, né, depois da Segunda Guerra, do lado dos capitalistas. E a preocupação dos Estados Unidos era, se a Itália for atacada pela União Soviética,
ela terá condições de se defender sozinha? Não, não terá. Vai dar tempo, por exemplo, dos Estados Unidos chegar e auxiliar na sua defesa? Pode ser que não. Então, qual foi a ideia dos Estados Unidos, né, junto com seus aliados aí da Europa? Formar uma aliança militar que cuidasse da defesa das fronteiras dos países capitalistas na Europa, composta por soldados, né, por equipamentos europeus e americanos, né, localizados em bases militares, especialmente nessa linha de divisão aí do mundo capitalista e comunista. Essa aliança é chamada de OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Esta aliança era financiada tanto por Estados Unidos como pelos países membros. Né? Então, nas bases militares você tinha soldados, tanto americanos quanto desses vários países que faziam parte da OTAN. Tá? E, para não ficar para trás, a União Soviética fez algo semelhante, que foi o Pacto de Varsóvia, né? Uma aliança militar, né, com os países do lado comunista, sob a liderança da União Soviética, com a intenção de proteger os comunistas caso sofresse alguma ameaça ou ataque do lado comunista. Tá? Estas duas alianças, né, e a sua intenção bélica, militar, acabou promovendo também o desenvolvimento de uma corrida armamentista. E aí é o traço, acho que, mais cruel e mais perigoso da Guerra Fria, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos passaram a produzir e a estocar muitas armas, né? Especialmente bombas atômicas, cada vez mais potentes, né? Com maior poder de destruição. Né? Eles entraram numa fase chamada de equilíbrio pelo terror. E a máxima dessa política era: não me destrua para não ser destruído. Porque a capacidade destrutiva dos dois lados, né, era absurdamente grande e capaz de um só destruir o planeta todo. Então, se um ataca, né, o outro, o revide será tão forte que vai destruir o planeta inteiro. Né? Então é uma coisa absurda, né? Esses governos investiram muito dinheiro na produção de armas com a intenção de não usá-las, né? Existe até um episódio de que, durante uma entrevista, né, um repórter perguntou, ou uma repórter, não lembro, para o Einstein, né, se ele sabia que armas seriam usadas numa terceira guerra mundial. E a resposta dele foi: olha, não faço a menor ideia, né, de que armas seriam usadas numa terceira guerra mundial, mas posso te garantir que, se houver uma terceira guerra, numa quarta nós vamos usar paus e pedras. Né? E o repórter teria até retrucado: mas Einstein, né, se tiver uma terceira guerra mundial, não vai sobrar nem pau nem pedra, que dirá homem para brigar. Né? Então vocês verem aí que coisa absurda. Né? Um outro dado, um outro traço aí dessa disputa, dessa Guerra Fria, era a corrida espacial, né? Porque os caras começaram a disputar tudo. Se tivesse campeonato de arremesso de cuspe, estavam lá americanos e os soviéticos disputando, né? E aí, então, a União Soviética, para mostrar que tinha mais desenvolvimento tecnológico que os Estados Unidos, desenvolveu um plano de conquista do espaço, né? Então, os soviéticos mandaram o primeiro satélite, o primeiro homem ao espaço, o primeiro ser vivo ao espaço. E, para demonstrar que não estavam atrás, os americanos investiram no envio do homem à Lua. Né? Então, para vocês verem como as coisas eram terríveis, as disputas entre esses dois lados. Né? E um outro campo que eles disputavam era o dos esportes. Né? Então, sempre que havia competições, soviéticos, na verdade não só soviéticos e americanos, mas capitalistas e comunistas, né, disputavam as medalhas, né, com afinco, porque isso era usado ideologicamente. Então, quando numa Olimpíada a União Soviética ganhava mais medalhas que os Estados Unidos, isso era usado como propaganda,
né, alegando que, olha, o nosso sistema é tão melhor que até nos esportes a gente ganha mais medalhas do que eles, né? E engraçado que em 1980 teve uma Olimpíada em Moscou e os americanos boicotaram a Olimpíada e foram seguidos por outros países, né? O Brasil não, o Brasil foi na Olimpíada de Moscou. E foi uma das Olimpíadas que nós mais ganhamos medalhas, porque nós não tínhamos a concorrência de americanos, ingleses, franceses, que se aliaram aos Estados Unidos no boicote, né? E hoje sabe-se que os dois lados, né, possivelmente, usavam dos métodos mais absurdos, né, para levar vantagem nessas competições. Há pouco tempo, né, descobriu-se que havia sabotagem e havia trapaça na Alemanha Oriental envolvendo as nadadoras, né, porque a Alemanha Oriental era uma das referências na natação, especialmente na natação feminina. E aí descobriu-se que um técnico de natação de lá fazia umas coisas assim meio estranhas, como por exemplo, antes das competições, eles faziam transfusões de sangue, né, de mulheres grávidas para as atletas, porque o sangue da mulher grávida tem mais nutrientes, né, que dão mais força do que a de uma mulher em situação normal, né, não grávida. Uma outra coisa que se descobriu é que os caras injetavam uma bexiga dentro das mulheres. E aí eles inflavam essa bexiga, né, antes das competições, porque isso dava maior flutuabilidade para ela. Então ela nadava mais rápido, ela não tinha que fazer tanto esforço para se manter em cima da água. E aí ela focava na velocidade. Coisas absurdas assim, né? E dentro dessa ideia aí de Guerra Fria, né, essa disputa entre americanos e soviéticos, né, tiveram momentos em quase que eles se confrontaram, né, efetivamente numa luta armada. Em dois momentos, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, né? A Guerra da Coreia aconteceu entre 1950 e 1953. Isto porque a história toda começa em 1910, quando a Coreia foi invadida pelo Japão e virou uma colônia do Japão, a Coreia como um todo, né? E aí o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, né? Numa invasão da Coreia por soldados norte-americanos e soviéticos, né? E aí durante um tempo, né, a Coreia foi dividida em duas como ela é hoje, pelo paralelo 38. A Coreia do Sul virou uma área de influência dos Estados Unidos, a Coreia do Norte da União Soviética. Mas o compromisso dos dois era, nós vamos ficar aqui até as coisas se normalizarem, né? Vamos fazer eleições, aí nós saímos daqui e os coreanos passam a ser governados por um governo próprio, né? Terão seu próprio governo e independência. Quando a eleição estava para acontecer, as tropas do norte, né, invadiram o sul e os Estados Unidos reagiram e expulsaram essas tropas até o território chinês. E aí, com a ajuda, né, da União Soviética, esse exército da Coreia do Norte entra de novo no território norte-coreano e começa uma guerra, né? Norte-coreanos ajudados pelos soviéticos e chineses contra os coreanos do sul com a ajuda dos Estados Unidos e do exército norte-americano, tá? Foi o primeiro grande revés, né, do exército americano depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque os norte-coreanos conseguiram recuperar os territórios até o paralelo 38. E aí, como começou a morrer muito americano, né, e a coisa não se definia, então decidiu-se celebrar um armistício, ou seja, uma suspensão de combates. E aí decidiu-se pela divisão da Coreia em duas, Coreia do Norte, sob influência da União Soviética, comunista como é até hoje, e a Coreia do Sul, né, capitalista, sob influência dos Estados Unidos como é até hoje, tá? E o segundo episódio é a Guerra do Vietnã. Essa foi mais feia para os Estados Unidos, porque ela vai acontecer de 1964 até 1975, né?
A exemplo da Coreia, o Vietnã também, né, sofreu invasões, né, durante a Segunda Guerra e foi libertado também por tropas americanas e soviéticas. Algo muito parecido que aconteceu lá na Coreia. Né? Só que no Vietnã, né, na República Democrática do Vietnã, né, ao norte, com capital em Hanoi, e liderada por Ho Chi Minh, né, que recebia apoio do bloco socialista, especialmente da China e da União Soviética. E a República do Vietnã, ao sul, com sede em Saigon, né, e liderada pelo general Ngo Dinh Diem, que era apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Né? E aí o que vai acontecer? Em 1960, foi organizada no Vietnã do Sul a Frente Nacional de Libertação Nacional, a FLN, com tendências socialistas. Então veja, tem um organismo com ideias socialistas sendo criado dentro do lado sob influência dos Estados Unidos, né? E que passa a receber apoio do governo que é do norte, que tem declaradamente tendências comunistas. Né? E aí, para evitar que todo o Vietnã virasse comunista, os Estados Unidos entraram na guerra com tropas, com seus exércitos. E mesmo que os vietnamitas fossem em menor número, fossem menos equipados, né, não treinados, né, basicamente os caras jogavam um rifle na mão de um camponês e falavam, vai lá defender o seu país. Né? Agora, a estratégia usada pelo exército do Vietnã foi muito eficiente, a chamada guerra de guerrilha. Né? Nesse tipo de batalha, você evita o confronto direto. Então, quando as tropas dos Estados Unidos estavam em patrulha, por exemplo, eles eram atacados, né, de surpresa, né, de soldados vietnamitas que saíam do meio do mato, né, atacavam e fugiam. Esse tipo de estratégia foi minando a resistência do exército americano e cada vez mais soldados americanos morrendo, a opinião pública internacional condenando essa atuação dos Estados Unidos e a sociedade americana cobrando o seu governo para tirar o país dessa guerra. Né? Uma guerra que não fazia sentido. Afinal de contas, quem era o Vietnã para merecer toda essa atenção, esses gastos, né, e essas mortes de soldados norte-americanos. Tá? E aí, em 1973, o exército americano foi expulso do Vietnã, né, assim, num dos episódios mais vergonhosos para a história dos Estados Unidos. Né? Existem cenas, né, da retirada, né, dos soldados e dos funcionários norte-americanos, né, na laje da embaixada, né, subindo nos helicópteros, assim, fugindo mesmo, e os soldados vietnamitas cercando a embaixada. Então é uma coisa, né, complicada. Né? Mas, assim, apesar disso tudo, o que os Estados Unidos, o que os americanos fizeram no Vietnã foi Se a gente acha que a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi um crime contra a humanidade, as atrocidades que eles fizeram no Vietnã foram terríveis, foram tão piores do que isso, né? Porque os caras jogavam gases, né? Gás mostarda, né? Para desfolhar as árvores e achar os resistentes vietnamitas, né? Só que isso não se diferenciava quem era soldado dos civis. Então muita gente morreu, assim, umas cenas absurdas, né? Envolvendo aí essa guerra. Pois bem, e outras consequências, né, da Guerra Fria também serão os movimentos de libertação das colônias africanas, né? Sabemos que durante o neocolonialismo, né, praticamente todo o continente africano, né, passou a ser área de dominação, foi colônia de algum país da Europa. Como os caras se destruíram na guerra, né, a resistência dessas colônias começaram a se organizar e a lutar por sua independência. E aí um a um eles foram se libertando. Né? Índia, a África, Congo, Egito, todos que haviam sido transformados em colônias foram ganhando a sua independência. Ok? Era isso, gente, senão vai ficar muito grande o vídeo.